Lucas, vou começar a partir do verso 17, a partir do verso 34, tá? Diz bem assim: eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será deixada e outra tirada. Onde, Senhor? Perguntaram os discípulos. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Senhor Jesus, que nessa noite a Tua palavra fale aos nossos corações, nos despertando a razão. Sabemos que o Senhor usa as nossas emoções para que o nosso coração seja tocado, quebrantado. Senhor, a Tua palavra diz que a lei seria agora escrita nos nossos corações. Mas a forma, Senhor, como a gente pratica essa palavra que está escrito dentro de nós, é com a nossa razão. Por isso clamamos pela sua espada nessa noite, que faz divisão entre a alma e a medula. E que venhamos nos tornar responsáveis, Senhor, no nosso lugar secreto. Mas aquilo que fazemos no nosso secreto, Senhor, seja evidenciado em público. Porque, Senhor, Tu estás nos chamando para ir para o campo, Senhor. Tu estás nos chamando, Senhor Jesus, para realmente estar, Senhor Jesus, em sociedade, mas sendo uma resposta ao Teu chamado. Por isso que essa palavra esteja gravada em nós, Senhor, e façamos assim, Senhor, como lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nossa, misericórdia, a Rita vai falar de escatologia. Eu gosto dessas coisas, mas não vou falar sobre isso. Um pouco, porque toda a palavra de Jesus, ela é escatológica. O que é escatologia? É sobre a vinda de Jesus, é sobre os últimos dias. E é sempre falado aqui, né, que nós ouvimos que estamos nos últimos dias. Estamos em Atos, estudando o livro de Atos no estudo bíblico, e desde Atos eles acham que é os últimos dias. Mas se lá eles achavam, imagina nós. E curiosamente nós somos a geração que não acha que é os últimos dias. Nós somos essa geração aqui. Lá no capítulo 17, verso 28 fala assim: e aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, levando a vida numa boa. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Nessa noite eu não quero falar da palavra integralmente do juiz iníquo, da viúva pobre, mas eu quero contextualizar o porquê Jesus nos chama para esse lugar de oração, que é um lugar intrínseco, um lugar ligado à fé do crente. A gente leu aqui, né, que um será deixado, o outro tirado, uma vai estar no campo, outro vai estar dormindo, um vai ser deixado, levado. E então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. E quando a gente vai estudar a teologia, nós aprendemos que a Bíblia, ela era um pergaminho. Não existia nos pergaminhos antigos, capítulo 1, 2, 3 dos livros, não, eles eram uma sequência. E apesar dos livros, eles estarem estruturados cronologicamente, quem já leu os evangelhos, né, sabe que está num ponto escrito de uma maneira, em outro lugar está escrito em outra, do evangelho de Marcos, Lucas, João e Mateus. Mas, quando a gente sabe que a Bíblia é divinamente inspirada, amém? A palavra em Tessalonicenses fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Então eu acredito que quando a Bíblia foi escrita para mim e para você, para termos acesso a ela, o Espírito Santo inspirou os escritores a colocar cada trecho no lugar certo. Eu acho muito curioso, porque após Jesus falar sobre a volta dele, ele começa dizendo o quê? E Jesus lhes contou uma parábola sobre orar sempre e nunca desanimar. E não vou dar spoiler, mas essa parábola termina como? E quando vier o Filho do Homem, será que ele achará fé na terra? Então, a gente tem a dificuldade, a gente tem mania de ler a Bíblia assim, capítulo 1, aí vai dormir, capítulo 2, vai dormir. E tem aqueles que dormem lendo, né? Não termina nem de ler e já dormiu. Misericórdia, irmão. Mas se a gente lê ela em sequência, a gente vai entender os mistérios do Senhor e o que Ele quer falar para a gente. E aqui, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo sobre o dever de orar sempre. E não devemos apenas ter o dever de orar, mas a nossa oração, ela tem que ser constante.
E por que ele falou essa parábola? Porque quando ele vier, um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Quando ele vier, fala comigo, um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Aí os discípulos perguntam, gente, isso é um nó na teologia, mas para mim é tão simples. Aí os discípulos perguntam, onde? Onde, Senhor? Onde o quê? Onde vai ser deixado. Aí o Senhor fala, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então quem vai ser tirado, a gente imagina que vai ser para onde? Para a glória, para a redenção. Mas aquele que vai ser deixado, os cadáveres deles farão com que as aves se juntem ao redor da sua carniça. Então o assunto dessa noite não é qualquer assunto não, meu irmão. E para chegar na glória, para chegar no céu, é para quem tem relacionamento com Deus. Não tem como a gente querer ir para o céu se a gente não ora, não é verdade? Não tem como ir para o céu se a gente não é a Bíblia. E não tem como a gente nem estar nessa casa se a gente não acredita nos últimos dias, na vinda de Jesus. Isso daqui é um circo, isso daqui é uma mentira, a gente está cantando para nada, está renunciando um monte de coisa para nada, estamos matando a nossa carne para nada. Então é melhor a gente ir embora e descansar, porque a maioria de nós, eu estou em pé desde as 5, gente, não parei, estou em pé desde as 5 da manhã. Mas eu estou aqui renunciando o meu tempo, o meu sono e o meu cansaço, porque ele vale a pena. Porque eu acredito que um dia eu serei levada para um lugar onde eu não vou me cansar. Eu vou ser levada para um lugar, eu vou ser tirada. E vai ser um lugar onde não vai ter dor, onde Ele vai enxugar todas as minhas lágrimas. E a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E eu estou aqui movida por isso. É muito boas bênçãos do Senhor, as promessas dEle, mas o que move o cristão é o dia que nós nos encontraremos com Ele. E nós estamos aqui porque acreditamos que Jesus vai voltar, né? Isso precisa ser uma realidade na nossa mente, no nosso coração. E aqui o Senhor diz, gente, eu acho isso lindo, porque vai estar duas pessoas trabalhando junto, e uma vai ser tirada, e a outra vai ser deixada. Esse é o panorama dos últimos dias. Não importa o quão bom crente você seja, não importa o quão bom exemplo você dê, nos últimos dias os corações vão estar tão endurecidos, que os seus caminhos, o seu comportamento não vai ter o poder de converter o coração do outro a Deus. Até porque a gente foi enganado por muito tempo na igreja, né? Que se a gente for bonzinho, se a gente for legal, as pessoas vão vir para Jesus. Meu amado, você não traz ninguém para Jesus. Você tem que ser bonzinho, você tem que ser legal, você tem que ser santo como santo é o Senhor, você tem que ser manso, humilde, paciente, bondoso, amoroso, porque isso é virtude do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não dá para fugir das características de Deus. Mas a gente não é para que a outra pessoa venha para Jesus. A gente é para a gente ir para Jesus. A gente é porque o mundo espera um testemunho. A fé, meu amado, até em tempos de crise, ela é um testemunho na vida do cristão. Nos meus dias mais difíceis, todo mundo sempre tem o costume aí, tudo bem. E a minha resposta sempre é, eu estou melhor do que eu mereço. E no meu serviço isso é uma crise, porque quando eu chego lá eu falo, nossa, eu estou melhor que eu mereço, porque eu mereci o inferno. Eles, ai Rita, misericórdia, você é uma pessoa tão boa, você não merece o inferno. Eu falei, eu mereço. Minha filha de 7 anos merece o inferno. E se você está aqui, você ainda não entendeu que você merece o inferno, vai orar. Porque quando a gente vai para esse lugar de oração, a gente descobre que a gente é pior do que a gente imaginava. E se não fosse o sangue de Jesus, a gente não estaria em lugares altos. E eu nem vou pelas boas obras que eu pratico. Eu não vou porque eu sou legal, eu não vou nem porque eu sou paciente. Tudo que eu sou mediante a palavra de Deus é a ação do Espírito Santo em mim. Eu só vou para o céu porque Jesus me colocou lá através do sangue dele, porque ele é o sumo sacerdote, expiou os meus pecados. E a gente precisa ter essa consciência de que os últimos dias, e eu vim de uma linhagem, né, da Assembleia de Deus, de uma teologia bem, eu acho que é uma teologia muito complicada, desculpem os irmãos aqui, mas eu cresci ouvindo isso, que quem nunca, né? Quem já ouviu isso, levanta a mãozinha comigo aí e dá glória a Deus. Que, nos últimos dias, 50% que sobe, 50% que fica. Alguém já ouviu isso na vida? Ou foi só eu? Nos últimos dias, 50%. Não, meu amado. Se você fizer a conta, eu acho que é menos que 50%. Porque vamos voltar lá em Noé. Quantas pessoas se salvaram no tempo de Noé? 7.
Misericórdia. Aí passou um tempinho, não estava dando jeito à terra, vai destrói Sodoma e Gomorra, porque eles queriam ter relações com os anjos. Mas esse não era só o problema, tinha o problema da injustiça social, porque Ezequiel fala isso. E quando chega em Sodoma, é quantas pessoas? 4 assim, 3, porque a mulher de Ló tem a infelicidade de olhar para trás, porque estava deixando para aquele fogo que estava consumindo tudo que ela construiu. Tem muito crente assim na casa de Deus. O Senhor te chamou para viver uma vida de renúncia e você está olhando para trás. Meu Deus, mas eu vou deixar tudo isso. Vai! Porque a gente encontrou uma pérola de grande valor. Aí a mulher de Ló olha para trás, salvam quanto? 3. Também não dá bom não, porque as filhas de Ló embebedam ele, aí nascem os 2 filhos, né, os moabitas. E não dá muito certo. Aí a gente chega aqui, Jesus fala exatamente da geração de Noé, fala da geração de Ló, e agora fala de uma no campo, que é levada, fala de 2 pessoas dormindo na mesma cama e um é levado. E de verdade, eu não leio isso e vejo os 50% que sobe, 50% que fica. Eu vejo Jesus falando, acorda, salvação individual. Você está aí guardando mágoa, achando que é o outro que vai para o inferno, é você que vai junto com ele. Libera o perdão, porque senão você não sobe. O céu é sério, ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros. Aí a gente acha que adúltero é só o homem ou a mulher que tem uma terceira pessoa. Não, meu amado. Quando você envolve alguém na tua aliança com Deus, você é um adúltero. Quando a mágoa, quando virar carinha por irmão, fazer bequinho para outra pessoa, se é crente é ruim, mas se é ímpio é pior, porque você conhece Jesus e está magoado, né? Não entra na cabeça. Estamos falando com cristãos sóbrios, né? O Senhor está nos chamando para um amadurecimento. E quando a gente se magoa, quando a gente guarda os pecados, a mágoa no coração, ainda que não seja mágoa, é a vaidade, é tanta coisa dentro da gente, nos tornamos adúlteros, porque levantamos um altar ao nosso ventre. A mágoa no final é o quê? Eu fui ferido, e o que importa é o meu sentimento. Quem é o teu Deus? É o teu ventre, é a tua vontade. Nossa, mas o irmão lá fez isso, fez aquilo, nunca mais. Teu ventre é o teu Deus. É o estereótipo dos últimos dias. Pessoas que o Deus deles são os ventres, são a sua vontade. Mas quando a gente vai para esse lugar de oração, meu amado, o Senhor, Ele está ali para se revelar a nós. Mas eu aprendi que orando, o Senhor me revela a mim mesma. Quantas vezes eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não aguento mais, que situação difícil. Senhor, muda aquele coração, muda essa causa. Meu Deus, e não foram raras as vezes que Deus não mudou nenhum coração e não mudou nenhuma causa, mas Ele me mudou e mudou o meu coração. Ele mudou a minha visão, Ele mudou a minha mente e o meu espírito. E é isso que Ele quer fazer conosco nesses dias. Então, não é sobre 50%, é sobre nós sermos bons cristãos, porque um dia Jesus vai voltar e nós queremos ser aqueles que vão subir. Não queremos ser aqueles que serão deixados para os abutres comerem. Ninguém nem vai conseguir enterrar seu corpo. Isso me lembra quando os filhos de Arão levaram fogo estranho, Nadab e Abiú. O que aconteceu com eles por levar fogo estranho? Morreram. E não basta morrer, sabe o que Deus falou com Arão? Nem chora. Eu não quero que você chore a morte dos seus filhos. Você não pode enterrar. Esse é o panorama dos últimos dias. As pessoas não serão enterradas. E a gente já está de uma certa forma vivendo isso. As pessoas estão sumindo, não é raro. Aí falar porque a rede social, não, meu amado, a iniquidade está aumentando. E todo dia a gente ouve uma pessoa que sumiu, uma criança que foi sequestrada, né? Um corpo que ninguém consegue identificar de quem que é, porque foi carbonizado pelo marido, pelo namorado, sabe lá por quem. A gente já está vivendo um tempo que o amor esfria. Mas quando o amor esfria no mundo eu entendo, porque o mundo não tem o amor de Deus. O problema é quando o amor esfria dentro de nós, esfria dentro do corpo de Cristo, quando o próprio Deus é amor. E isso mostra como muitas vezes nós estamos distantes de Deus. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Quem quiser referência, 1 Coríntios 10, 31. Quando a gente fala quer comais, quer bebais, gente, comer e beber é o ato mais básico. A criança nasce andando? Não, mas ele nasce comendo, bebe lá o leite da mãe, né? É o ato mais básico, mais involuntário do ser humano. Quer comais,
quer bebais. E o Senhor, Ele está falando, qualquer coisa que você faça na tua vida, meu filho, faz para a minha glória. Não faz para aparecer. Eu trabalho com muita mulher, e volta e meia, sempre tem alguém que fala, não vale a pena, eu estou fazendo isso e ninguém me vê. Eu falo, meu irmão, como não? Deus está te vendo. Faz porque você é excelente, faz porque Deus é o teu patrão. Faz porque Ele está te vendo, faz porque você é um exemplo de cristão. E a gente fica preso naquele ciclo, eu não vou fazer porque ninguém está vendo. E a gente se esquece que os olhos de Deus percrusta, está rodeando toda a terra. Deus tem olhos sobre toda a terra e os olhos dele estão sobre nós. Parece que a nossa decisão de ser um bom cristão é se a gente vai receber um troféu joinha. Não vai receber, gente. Pelo contrário, você seguiu o caminho mais difícil. Fecha a porta para ninguém sair, irmão, estou brincando. Você escolheu o mais difícil. O dia que você aceitou Jesus, ninguém te apresentou lá as letrinhas pequenininhas, como eu gosto de falar. Mas lá está escrito, meu amado, no mundo tereis aflições. Tem uma parte mó legal que todo crente gosta. Quando te baterem numa face, você vai dar um soco na cara? Não, você oferece a outra. Você acha que Deus está falando isso só para dentro da igreja ou fora da igreja? Em qualquer lugar. Se alguém pisar no teu pé aqui, você não vai embora da igreja e procurar outra, porque lá vai ter 3 que vai pisar no teu pé. O problema só muda de lugar. Aí no teu trabalho você vai sair porque, está tão difícil, meu chefe. A gente está vivendo com uma geração totalmente adoecida, que não suporta mais pressão. Gente, e o evangelho é pura pressão. Quando Deus exige a gente dar alta face. Tem uma parte mó legal também. Nossa, eu gosto pra caramba. Se te pedirem a túnica, dê também os vestidos. Tipo, que a túnica, tudo bem, eu dou tudo que eu tenho. O caráter do cristão, a virtude do cristão, meu amado, é a mansidão. E quando a gente se depara com essas verdades bíblicas, e a gente vai para o lugar de oração, a gente fala, meu Deus, estou tão longe, mas me ajuda. A gente chega lá entregando o inimigo, e a gente descobre que a gente é inimigo da cruz. E o quanto a gente precisa do Senhor. A palavra diz também, em 1 Coríntios ainda, 15:32, que tem aquelas pessoas que comem e bebem, mas não é para a glória de Deus. Eles comem e bebem, porque amanhã eles vão morrer mesmo. A vida não tem sentido, tudo vai passar. E por que Paulo está falando isso no mesmo livro de 1 Coríntios? É porque a igreja, naquele momento, naquele dia, naquela hora, estava tomada por pessoas que estavam falando, Jesus não ressuscitou, não existe ressurreição não, isso daí é balela. Aí Paulo está falando, gente, eu sofri tanto por nada, eu fui jogado em arenas de leões, eu sofri pelo evangelho por nada. Então vem cá, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E não somos esse tipo de cristão, a gente acredita assim, eu acredito, Jesus vai voltar, amém, e Ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que tem comprometimento com o Senhor. É um casal que começa a namorar, qual que é a pretensão de qualquer casal, meu amado? Eu vou casar. Começou a namorar, crente não namora muito não, a gente se santifica muito, mas a gente se prepara já para o dia. Eu acho mais engraçado, porque quando eu e o pastor nos conhecemos, né? Nossa história é assim, super romântica, só que não. E a gente se conheceu, eu estava fazendo cursinho, já era meu 4º ano, eu estava fazendo pós-graduação em cursinho para fazer medicina. Aí eu conheci ele, a gente se conheceu, por exemplo, no sábado. Aí acho que na segunda-feira a gente saiu, uma coisa assim, né? Sexta-feira. Aí a gente saiu na semana, aí saímos, conversamos. Aí no segundo encontro, falei assim, então, estou estudando muito, somos crente. Ou sai comigo e me pede namoro. Ele, eita... Eu não vou ficar saindo não. Eu tenho mais que fazer, eu estou estudando, quero fazer faculdade. E foi. Aí ele me pediu namoro, né? Entre tapas e beijos, estou brincando. Ele me pediu namoro. Aí no primeiro ano, aí ele também, né, deu aquela, mas a gente não só namora não, é para casar. Eu falei, tá bom, tem que casar. 2 anos, gente, casamos. E o Senhor abençoa, e estamos aqui, porque a gente casou para a glória de Deus. E eu sempre procurei alguém que tivesse os mesmos valores, a mesma missão, que tivesse o mesmo Deus, a mesma fé e o mesmo amor. A gente precisa aprender a orar. Se a gente ora para comer, se a gente ora para beber alguma coisa, a gente acabou de ser ministrado alguns domingos atrás, sobre uma pessoa que estava num país de perseguição, e ele sentado na mesa, ele não podia orar, ele abaixou a cabeça e orou. Aí ele foi, interpelado na porta do banheiro.
E perguntou se ele era cristão. Provavelmente ele gelou. Ele falou, por que a pergunta? Porque eu queria falar, sou sim. Ia ser preso, decapitado e morto, né? Não ia ter outra coisa para fazer com ele. Mas Deus deu sabedoria e ele falou o quê? Por que você pergunta? E o resto é história, né? Ele de repente termina aquela noite fazendo uma santa ceia, mesmo que imaginária, mas ele termina adorando ao Senhor. E é tão lindo, porque a oração para esse homem era algo tão natural, que ele sentou na mesa, baixou a cabeça e foi orar. Não importa se era um país perseguido. Isso me lembra Daniel. A oração para Daniel era tão natural, que houve um decreto anti-oração. Mas o que o Daniel fez? Foi para o quarto orar em secreto com a janela fechada? Não. Ele abriu a porta e falou assim, eu vou honrar o meu Deus. Aliás, eu prefiro morrer do que ficar sem a presença de Deus. Eu prefiro morrer do que passar um dia sem falar com o meu Deus. Eu já estou longe de Jerusalém, eu já estou longe do templo, mas eu não vou ficar longe do meu Deus, porque Ele está aqui comigo. E a gente precisa aprender a entrar nesse lugar de oração. E tudo isso é para dizer, meu amado, que o Senhor ele vai começar exatamente uma parábola falando o quê? Sobre o nosso dever de orar sem cessar e sem se cansar. Porque uma vida de oração é o reflexo de alguém que tem comunhão com Deus. E é óbvio, alguém que tem comunhão com Deus, vai para onde? Morar com Deus. E por muitas vezes a gente construiu a história do inferno como um lugar quente, né? Coisa para criança ter medo mesmo. E a gente não quer ir para o inferno, porque o inferno é feio. O inferno é quente, é lugar de ranger de dentes. Mas quer ser aterrorizado mesmo? O inferno é um lugar onde não tem Deus. A gente não quer ir para o inferno, o verdadeiro cristão. Guarda isso no teu coração, porque foi algo que eu aprendi do Senhor. A gente não quer ir para o céu porque lá é confortável, porque lá é legal, porque lá não faz calor. A gente quer ir para o céu porque lá tem Deus. A gente quer ir para o céu porque a gente vai desfrutar da comunhão com o Pai. O teu marido te ama muito, a tua esposa te ama muito, seus filhos te amam. Eu tenho certeza que todos aqui somos muito amados. Mas eles não conseguem tirar traumas da nossa vida, eles não conseguem enxugar as nossas lágrimas. Mas o meu Deus me promete que um dia eu vou chegar naquele lugar. E eu tenho uma expectativa, né? As pessoas sempre se perguntam, será que no céu eu vou ter amnésia? Não vou lembrar de nada, é por isso que não vai ter dor? Não, meu amado, porque tem lá a parábola do rico e Lázaro. E quando o rico está no inferno, ele olha para o seio de Abraão, vê Lázaro lá e fala, pai Abraão, molha a minha boca, pelo menos com um pouco de água. Ele, não, tem um abismo que faz separação entre a gente. Então manda alguém para falar com meus irmãos, para eles saberem como esse lugar é terrível. Aí Abraão fala, não, eles têm a lei, têm os profetas, têm Moisés. Ainda que se levante alguém dos mortos, o coração deles é tão duro que eles não vão ouvir. Então, gente, não é porque no céu você vai ter amnésia. A palavra me garante que não existe amnésia no céu. Mas eu acredito que quando a gente vê como o Senhor é, meu amado, as nossas dores não vão ter sentido. As nossas dores não vão doer. Não vai ter choro. Porque a gente vai estar face a face com o sol da justiça. Meu Deus, que lugar maravilhoso para se estar. Eu não quero ir para o inferno porque o diabo está lá. Eu não quero ir para o inferno porque Deus não está lá. Eu quero ir para o céu, não é porque é legal, mas é porque Jesus está lá. E essa tem que ser a expectativa de todo crente. E quando nós entendemos isso, que para se achegar ao Senhor, ao trono de graça dEle, é no lugar secreto, é no nosso lugar de oração, de intimidade, de conexão, a gente vai entender essas palavras do Senhor. Jesus contou então aos seus discípulos uma parábola para mostrar a importância de orar sempre. Então o primeiro ponto que eu quero levantar nessa noite é que a gente deve orar sempre. Gente, eu não preciso, fazer muito estardalhaço. Eu não preciso mexer com a tua mente, teu coração. Sempre quer dizer sempre. Em todo momento. Sempre é muito simples, é sempre. A palavra do Senhor diz que a lei deveria ser recitada. Vamos lá em Deuteronômio 6:7. Eu acho muito lindo essa passagem. Vai lá, vale a pena abrir, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7. Desculpa, capítulo 6, verso 7. E aqui é o Senhor dando os mandamentos dele a Moisés. Deuteronômio quer dizer recapitulação da lei. E nesse momento, do verso 7, Deus fala assim:
Ensine com persistência os seus filhos. A minha versão é um pouco diferente, mas ela fala bem assim: ensine com persistência os seus filhos. Converse sobre a lei do Senhor quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre essa lei como um sinal nos seus braços e prende na testa. E de fato tem muito judeu que levou isso ao pé da letra e prendeu na testa. Mas, amado, não adianta você fazer uma tatuagem dizendo que você ama Jesus e não viver como se não amasse. Não adianta tatuar a cruz na costa, nos peitos, em tudo quanto é lugar, carregar a cruz num crucifixo no pescoço, mas viver sem cruz. Não adianta. A gente sabe quem vive a lei do Senhor é quando, meu amado, teu filho chega e fala assim: mãe, aí o amigo na escola, a gente, não, meu filho, libera o amor, libera o perdão, libera o carinho. Ai, machuquei meu joelho, em nome de Jesus, Senhor, restaura esse joelho. Sabe, em todo tempo. E por que o Senhor fala com os seus filhos? Porque é a geração mais atacada. Os nossos filhos são aqueles que o diabo tem investido pesado para trazer destruição. Eu considero que eu cresci num lar cristão muito abençoado. Desde pequena eu amava. Minha mãe está aí que não me deixa mentir. Eu tinha 14 anos, gente, eu ia para a vigília. Eu tinha 15 anos, eu ficava no quarto 2 horas orando, louvando. Essa era a minha rotina. Eu sempre gostei de comunhão com Deus. Mas isso não quer dizer que quando eu cheguei na faculdade as coisas foram fáceis. Não foram. Eu fiz uma faculdade pública. E quando eu cheguei naquele ambiente, eu entendi o quão pervertido é um ambiente de faculdade. O quanto, se eu não tivesse tido aquele tempo na infância com Deus, eu teria me corrompido quando entrei naquele lugar. Desde professores que assediam a gente, até os colegas que tudo é normal. Estudei com bons cristãos que no meio da faculdade já não eram mais. Inculca a lei nos seus filhos, porque hoje, ouso dizer, eles não estão se perdendo na faculdade, é na escola. Estão se perdendo dentro do quarto, porque você deu um telefone na mão. Não sou contra o telefone não, meu irmão. Mas se você não tiver controle sobre teu filho e só deu o telefone para você ter 5 minutos de paz, certamente vai ser uma vida de desgosto. Não deu o telefone para você ter paz. Sabe como uma família tem paz? Senta ao redor da mesa, fala de Jesus, lê a palavra. Filho, vem cá, vamos sentar. Eu estou lá tentando fazer meu filho gravar o Salmo 23. Mas é muito difícil para uma criança, né? A Rebeca tem 7 anos. E quando eu falo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Meu amado, enrosca. O Senhor é meu pastor, sai. Mas dali ela fala em línguas e nem ela entende. Então eu tive que traduzir para a língua dela o Salmo 23, na versão Rita Linguagem de hoje. E nós temos perdido os nossos filhos porque a gente quer ter 5 minutos. Mas o Senhor, Ele está falando de uma igreja que ora sem cessar. E quando eu vejo uma palavra falando assim: recita essa lei. Basicamente quando fala, quando acorda, quando deita, quando levanta, quando come, quando anda, quando está debaixo de uma árvore, o que Ele está falando? Fala da palavra do Senhor sem cessar. Isso me faz pensar que a palavra de Deus é uma oração. Meu amado, quando você recita a palavra de Deus é uma oração. Antigamente, se alguém falasse para mim: Rita, eu só consigo orar 5 minutos. A Rita, cool, super legal, ia falar: meu amado, é tua vida com Deus. Deus sabe que 5 minutos está suficiente. Mas hoje a Rita entende. Meu amado, quanto tempo você dá para o Instagram? Quanto tempo você dá para o Facebook? Quanto tempo você tem com seus amigos? Então 5 minutos não é admissível com Deus. Entra no seu quarto. Mas eu não tenho repertório, Rita. O Senhor é meu pastor. Vai para a palavra e nada me faltará. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Deus, porque o meu coração está no mundo. Eu tenho falta de tanta coisa. Eu tenho vazio porque eu não tenho aquela roupa. Eu tenho vazio porque eu não fiz aquela viagem. Eu tenho vazio porque eu não fui reconhecido. Eu tenho vazio porque o meu marido me deixou, porque o meu marido me traiu. Eu tenho vazio porque meus pais não são presentes. Mas nada me faltará, porque eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Cura esse vazio. Me guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Deus, eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas a tua palavra diz para eu não temer mal algum, porque tu estás comigo. Me consola. Eu preciso desse cajado, eu preciso dessa vara, Senhor, porque não tem ninguém aqui, mas a tua palavra garante que o Senhor está comigo. Entra no teu quarto e ora. A gente quer ter uma vida mudada, mas a gente não muda a nossa vida. A gente quer viver uma vida medíocre com grandes milagres. Não dá, não tem como. Vamos começar lá para o povo que teve que sair do Egito. Como que o povo saiu do Egito?
Gente, pernas para que te quero? Mata um cordeiro, come rapidinho, o pão não pode nem fermentar, levanta no meio da noite, porque o negócio vai ser difícil. Quando ele estava no meio do mar, pronto, acabou, o faraó ficou para trás. Que nada, chega a notícia, gente, o faraó está aí atrás, pernas para que te quero novamente. Aí saiu daquele mar, fica 3 dias no pé do monte. Deus aparece assim, meu povo, como eu amo vocês. Não, Deus aparece em tenebrosas nuvens, com raios, trovões cercando a presença dele. A intenção não era que o povo tivesse medo. A intenção era que o povo visse quão santo é Deus. Gente, eles acabaram de sair do Egito. Todo mundo enlamaçado do pecado. Eles clamaram para sair de lá por causa das dores, não era por causa dos deuses. A tal ponto que Deus fala em Ezequiel com aquele povo, que eles, em Atos, a gente leu o discurso de Pedro, o discurso de Estevão, e ele fala bem o quê? A quem vocês prestaram adoração durante aqueles 40 anos no deserto? Não foi a mim, mas foram aos seus deuses do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, e não demora muito para a gente aprender que a gente aceitou Jesus, levantou a mão, desceu as águas do batismo, vem todo culto. Aliás, fica ligado, porque a pessoa que está lá trabalhando uma do lado da outra, não é necessariamente trabalho. Talvez é aquela pessoa que vem para o culto juntinho com você, levanta a mão do teu lado, adora a Deus. Um vai ser tirado e outro vai ser deixado. Porque está aqui, não é segurança não, meu amado. Sentar nesse banquinho, pronto, fiz check-in no céu. Fez não? Misericórdia. Pergunta para Judas, né? Seleta o rol dos 12. Terminou como? Então sentar aqui não é garantia de nada. A gente luta dia após dia para estar sentado nesse lugar, mas também estar sentado em regiões celestiais. E quando o Senhor nos chama a orar sempre, não é porque oração é uma obrigação, mas é uma responsabilidade. Deus precisa, eu tinha esse costume, gente, Deus precisa que eu ore, Deus precisa que eu ore. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo lindo, santo, cheiroso, maravilhoso. Eu preciso orar, porque eu descobri que se eu não oro, eu acho que eu até endemonio, e eu não estou brincando não. Gente, às vezes é umas lutas na mente. Eu não sei se homem é assim não, mas mulher inventa umas histórias. A gente começa assim, nossa, aquela pessoa fez isso. No final do dia você tem certeza que fez, a pessoa não fez nada. Você inventa uma história dentro de você, aquilo vira verdade, você conta para todo mundo. Aí, sabe, aí você fala, meu Deus, como que eu fui parar nesse rolo? Levantou e não orou. O diabo tomou a mente. Quando a gente ora, a gente se ajoelha, o Senhor começa a mostrar, meu filho, eu te amo, mas você é vaidoso. Abre mão dessa vaidade. Se veste para a glória de Deus, não é para mostrar teu corpo para ninguém não. Você é santo, você é lindo, você é amado. Não precisa atrair o olho de ninguém, atraia os olhos do Senhor. Meu filho, tira essa mágoa do teu coração. O outro está lá, está viajando, está bem. Você que está aí bebendo um copo de veneno todo dia, esperando que outra pessoa morra. Você que vai morrer. Aí você está lá orando, clamando ao Senhor, meu filho, eu não posso te dar essa bênção. Porque se eu te der isso, no outro dia você não volta. Eu quero que você seja aquele leproso que vai continuar aqui, me segue, continua comigo. Eu não vou fazer isso, mas eu vou mudar teu coração. Eu não vou fazer o que você quer, mas eu vou te mostrar que meus caminhos são mais altos que os seus, que meus pensamentos são maravilhosos, e o fim que eu tenho para você é o fim que você deseja. Quando a gente vai para o quarto de oração, eu ouvi um irmão falando, uma pessoa pregando, né, que a esposa dele teve uma gestação normal, e quando ela foi ter o bebê morreu intraútero, fizeram o parto, e botaram o bebê no colinho deles, e eles começaram a louvar o Senhor, né? Vem o Senhor, minha filha, oferecer como oferta. Gente, só crente, né? Carrega o filho morto no braço, mas está louvando a Deus. E eles não tinham expectativa que Deus fizesse nada. Mas enquanto eles falavam, como oferta de amor e sacrifício, quero minha filha te entregar como oferta viva em teu altar, aquele bebê ressuscitou. Os médicos vieram, fizeram. Gente, ele nasceu natimorto. Foi natimorto. Nasceu morto. Não tinha sinais vitais. Mas Deus mudou a história enquanto eles louvavam. Às vezes a gente passa por processos extremamente dolorosos, mas é para que nós vejamos onde está o nosso coração. Deus sabe onde está teu coração.
Deus não te prova, porque Ele fala, meu Deus, sabe, parece que a gente olha para o Éden, e a gente fala, gente, acho que Deus ficou lá em cima, não come, não come, não come, ai comeu, gente, não, Deus sabia que eles iam comer, Deus conhece o teu coração, é a gente que não conhece, a gente que se acha fiel demais, e a gente não é, aí basta vir um problema, a gente descobre que a gente não é tão espiritual, quanto a gente pensava, que a gente não está tão alto, quanto a gente gostaria, mas Deus é tão lindo, que o justo cai, mas o Senhor o levanta, que nós venhamos estar nesse lugar de oração, para aprendermos a louvar, em qualquer momento e em qualquer situação, e não é apenas orar sempre, mas é uma oração sem desanimar. Então, meu amado, se o Senhor Ele está falando orar sempre, é porque é possível não orar em todo o tempo? Então acorda, meu Deus, eu acordei destrambelhado, meu amado, vai no trem clamando ao Senhor na sua mente, ao invés de ficar pensando um monte de bobagem, ficar rolando a tela para cima e para baixo, Senhor, entrega esse dia, entrega a minha vida, entrega o meu coração, me ajuda, me sustenta, se você quiser mexer os lábios e dar uma de doido, dá, porque o povo acha que nós é doido mesmo, mas glorifica o nome do Senhor, mas se encha da palavra, se encha dessa esperança, ore sem cessar, e sem desanimar, porque a gente desanima de orar. Eu já desanimei, não sei se vocês são mais santos que eu, mas quantas vezes eu me ajoelhei e falei, Deus, está tão difícil. Uma vez eu até falei, Deus, eu te entendo, mas eu não concordo. Eu te obedeço, mas não concordo com o Senhor. Eu já cheguei, porque não adianta eu não falar, Deus sabe o que eu estou pensando. Então, Senhor, eu faço, mas não concordo com isso não, mas sou obediente, sou temente e vou seguir as suas instruções. Quantas vezes a gente é pego em desânimo? Na palavra do Senhor a gente vê Pedro, Jesus vai lá para o Getsemane orar, ele leva 3 lá com ele, mas o que acontece? Jesus volta e fala, gente, vocês não conseguiram vigiar por 5 minutos e já dormiram? Mas às vezes a opressão, a dificuldade que a gente está passando é tão grande, a gente desanima assim, às vezes os ataques são tão grandes. Tem um louvor antigo da Ludmila Feber que diz bem assim, o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Que terrível a maré usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe aguardar, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Meu amado, quando eu ouço esse louvor, e a gente pensa, como que o Espírito Santo pode dar palavras para alguém que nunca viu a gente, para escrever o que está dentro do nosso coração? Eu vejo os louvores como uma oração que Deus dá quando a gente não consegue orar. A palavra é uma oração quando a gente não tem mais o que sair da boca. E quando o Senhor fala, ore sem desanimar, é porque Ele sabe que a gente é fraco, que às vezes dói, que às vezes é difícil, que às vezes a gente só vai ajoelhar e chorar, mas Ele vai estar ali para recolher, como diz o salmista, as nossas lágrimas no odre, mas não desanima. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem sempre.
E quando o Senhor fala ora sempre, é porque existe a possibilidade de não orar sempre. É porque a gente é suscetível a falar: Senhor, hoje eu não consigo, hoje não dá, hoje eu estou muito ocupado. Até o dia que a única opção que você tem é orar. Até o dia que a única porta que você pode bater é a porta do céu. Que você não espere o dia da dor para você recorrer ao céu. Porque eu digo, é muito mais difícil alimentar a alma com esperança quando você está longe da âncora da sua alma. Mas se todo dia você estiver juntinho dele, eu não estou prometendo que não vai ter luta e não vai ter dor, mas quando elas vierem, você já sabe para o colo de quem você vai correr, é para o colo de Deus. Eu trabalho, apesar de eu ser enfermeira, né, eu trabalho em creche. E é muito engraçado, porque os bebezinhos que chegam para a gente, os bem pequenininhos, de 2, 3, 4, 5 meses, tudo que eles precisam é do meu colo e de uma mamadeira. E trocar a fralda. E do meu colo de novo, de uma mamadeira e trocar a fralda. Mas aqueles que entram mais velhos, eu posso dar comida. Adianta, Jéssica? Eu posso trocar a fralda, adianta? Eles querem a mãe. Deus quer pessoas que queiram o pai. Deus não quer que você se contente com uma mamadeira. Sabe quem quer mamadeira? Um bebê, uma pessoa imatura. Aquele que vai para a sala de oração, para o quarto fechado. É aquele que amadureceu e fala: Deus, eu tenho tudo aqui ao meu dispor, mas o que eu preciso mesmo é você. Oh Deus, está faltando tudo, mas tudo bem, porque eu te tenho, Senhor. Senhor Jesus, eu não quero mais a mamadeira, mas eu quero a tua presença. E isso é inegociável. Quando a gente está preso na âncora da nossa alma, o dia difícil vem. Mas a gente está ancorado no Senhor. Sopra para lá e para cá, mas a gente não sai do lugar, porque estamos estáveis em Deus. A palavra em Gálatas 6, do 8 ao 9 diz: quem semeia para a carne, colhe destruição, mas quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos no tempo certo. Se orar cansa, fazer o bem cansa? Não, Rita, eu não canso. Cara, que cansa. Né? Se a gente está na nossa casa, quantas vezes, né, eu vou fazer as coisas para as crianças, aí eu só pego um copo d'água. Nossa, parece que eu pedi para morrer por mim, se entregar na cruz. Não foi um copo d'água, né? Parece que eu falei: alguém vai ali e morre. Não, é só um copo d'água, ninguém vai. Eu levanto, mas seus ingratos, vocês pedem comida, eu faço o que vocês querem. Cansa. Enquanto eu estou cozinhando, ai, a Rebeca vai gostar dessa comidinha, ai, o Carlos vai amar, ai, o Felipe. Mas a hora que eles não fazem, não retribuem a minha boa ação, acabou. A gente cansa de fazer o bem. Mas a palavra, ela instrui: não se cansa. Não se cansa de ser bondoso, de ser manso, de ser humilde. Não se cansa de estender a mão, não se cansa de dar outra face, não se cansa de dar a túnica. Porque se você não se esmorecer, se você não se cansar, continuar plantando, no tempo certo vai ter colheita. Meu amado, se você se senta todo dia, a gente faz culto doméstico, a gente não está na igreja, a gente faz culto doméstico em casa, e às vezes é tão difícil, porque começa, né, aquele drama: a gente vai orar, parece que a gente ora 5 horas, e não, às vezes é um culto de 20 minutos, mas parece que a gente chamou as crianças para uma vigília de 6 da tarde às 6 da manhã, e aquele chororo às vezes, aquela reclamação, pega o violão bravo, né, vira os olhos que dá para ouvir o barulho do olho virando, mas a gente está lá, não pode nem brigar. Porque se brigar piora, né? Aí não tem nem culto mais, porque desvia o foco. Então a gente fala: não, a gente vai orar, porque é isso que tem mantido a nossa casa de pé. Passamos tempos tão difíceis, mas o Senhor sustentou porque a gente orou. A gente ministra o coração, faz todo mundo sentar, calar a boca, e agora vamos orar. A gente se cansa. A gente se cansa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão alto, meu amado, e continuarão nesse lugar, porque é o Senhor que leva. Meu amado, a gente que ora sabe, a gente não se ajoelha, e eu já passei desse nível, né? Antes eu orava e falava, eu tinha certeza, gente, eu tinha uma fé inabalável, que eu ia ajoelhar, eu pedi e Deus ia fazer. Mas a gente descobre que a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus. Porque a gente só fica naquele versículo: tudo que pedir em meu nome eu te darei. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero o marido da outra. Deus não vai dar, não. Não vai. Senhor, eu quero aquele emprego. Não, Deus não vai dar, porque às vezes você vai se perder lá. Ali vai ser um lugar... Eu lembro que quando eu estava na faculdade, foi no 5º ano, eu fiz 5 anos. Meu curso foi de 5 anos, né? E no 5º ano,
eu passei num concurso em Mogi, numa super ótima colocação. Enfermagem obstétrica, né, porque é a minha área. E um salário, gente, o salário inicial para enfermeiro júnior, concurso público de R$7.000. Lindo, maravilhoso. Mas eu não podia assumir. Tentei com o advogado, tentei com um monte de gente para conversar, liguei lá. Falei, eu passei no concurso, passei numa colocação boa, mas você não tem o diploma. Eu não estava habilitada. E eu fui orar, falei, meu Deus, mas por que eu passei nesse concurso? E eu não posso nem tomar posse. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, filha, as Campinas de Ló. Abraão deixou Ló escolher. Ló foi lá e escolheu o que parecia bom aos olhos dele. Abraão parece que foi para uma terra tão seca, judiada, mas foi aonde Deus prosperou. Ló foi para aquilo que era bom para os olhos dele e acabou perdendo toda a família dele. Não é porque ele saiu de Sodoma que tudo deu certo. A corrupção estava dentro das filhas. As filhas chegaram a embebedar o pai, dormir com o pai e gerar filhos do pai. Meu amado, às vezes tem caminhos que são maravilhosos aos nossos olhos, mas o fim é morte. E eu aprendi que eu não peço segundo a minha vontade, mas eu aprendi a ajoelhar, Senhor, essa é a minha vontade. Mas se não for a tua, pode entrar, Senhor, e mudar o meu coração. Se você não mudar a situação, você me muda. Quando a gente entra no lugar de oração, meu amado, o Senhor, Ele transforma a nossa mente, a nossa visão. E a gente aprende a ter mais quietude, a ser mais paciente diante dos processos. Tem pessoas que enlouquecem, aí a gente fala, meu Deus, está doido só por isso. A gente nem consegue entender, porque tem gente que, a gente olha o problema e fala, mas é tão simples. Mas a pessoa está ali, ela não consegue entender que é simples. Mas por que a gente entende que é simples? Não é porque você é melhor, é porque você tem Jesus. Você pode não ter tudo que ela tem, mas se você tiver Jesus, você tem tudo, meu amado. Hebreus 4,16, só para finalizar. Assim, nos aproximemos do trono da graça, com toda confiança. Gente, como que se aproxima desse trono da graça? É com oração. Ou alguém tem o endereço do trono? Me dá, porque eu não sei. Não tem. Ninguém vai sair daqui e falar, gente, tchau, estou indo lá no trono. Não. Você vai para o teu quarto, o trono da graça é no teu quarto, quando você se ajoelha, o teu Deus te vê em secreto. Se aproxima do trono da graça com confiança, com fé, para receber a misericórdia e encontrar a graça que te ajude no momento de necessidade. A oração para o crente é como o ar para os pulmões. Se você não orar, você morre, meu amado. A oração é a forma como a nossa fé é alimentada. A oração não é apenas a forma como falamos com Deus, mas é também como Deus fala com a gente. A gente precisa começar a ouvir a voz de Deus. Vai para o teu quarto, não tem nada para falar, abre a Bíblia. Senhor, eu vou ler em voz alta. Eu não sei o que o Senhor quer falar, não sei nem se eu entendo tudo que está aqui, porque parece que é grego, mas vai lendo. O Espírito Santo vai te dar entendimento naquilo que é necessário para o seu aproveitamento. Se coloca de pé nessa noite. Tantas são as nossas causas, mas o Senhor, apesar das nossas lutas, Ele te convida. Ora sem cessar e ore sem se cansar. O Senhor, quando Ele nos chama à oração, é porque Ele está nos chamando também para nos conectar com Ele. É muito lindo quando a gente usa o momento da oração com fé para entregar todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas demandas. Mas a gente quer amadurecer, e a oração é um momento muito puro para a gente reduzir a um momento de petição, de quero, de me dá. A oração é um momento onde a gente entra para falar, Senhor, eu quero isso, mas o que o Senhor quer de mim? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero ser tocado. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, levantamos as nossas mãos a Ti. E sabemos como a oração é urgente para esses dias. As mentes estão doentes. Senhor, não é incomum durante o nosso dia lidarmos com uma pessoa que sofre com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Pessoas que estão recorrendo a medicações, Senhor, mas não está ajudando. Pessoas que estão no divã, Senhor Jesus, de homens. Mas, Senhor, as técnicas terapêuticas, Senhor, do homem não está ajudando. No final, Senhor, tudo que a gente precisa é do colo de Deus. Senhor Jesus, e hoje queremos usar, Senhor, esse momento de oração para pedir, nos toma no teu colo, nos toma nas suas mãos, Senhor. Realmente venha sarar as mentes e os corações em crise.
Parece que o tempo é tão pequeno, Senhor, e é tanta coisa para fazer, e vem mais ansiedade. Mas, Senhor, nos ajuda a remir o nosso tempo, que comecemos o nosso dia orando, entregando a nossa agenda a Ti. E se a gente não fizer alguma coisa, tudo bem. Senhor, se alguma coisa não der certo, tudo bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para o seu propósito. Nos ajuda a ser uma igreja perseverante em oração, assim como aquela viúva bateu na porta daquele juiz que era mau, que não temia a Deus, que não temia os homens, mas ela sabia que Ele era a única chance dela, e Ele abriu aquela porta. Senhor, a gente não está batendo na porta de homens, mas estamos batendo na porta de Deus. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, cuida do casamento falido, cuida, Senhor Jesus Cristo, das nossas finanças, cuida da nossa mente, cuida do nosso coração. Senhor, nos entregamos a Ti, nos achegamos a esse trono de graça, clamando pela Sua misericórdia, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos ouve. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e você precisa entregar a sua mente, o seu coração ao Senhor, ainda tem muita coisa escrita que não vem de Deus, eu te convido a vir aqui na frente e pede: Senhor, me toma no teu colo. Os pastores estarão orando, mas não se isenta da sua oração. Fala: Senhor, olha, eu cuidei demais da minha mente, eu não quero mais, a minha mente é sua. Eu cuidei demais do meu coração, Senhor, eu não dou conta, meu coração é teu. Escreve, Senhor, nele a tua lei, e que nela medite dia e noite, para que eu seja uma árvore plantada junto a ribeiro de água. E tudo bem se eu não der fruto hoje, porque no tempo certo eu vou florescer. O que eu não quero é a minha raiz, Senhor, longe do teu rio de vida.